Minhas irmãs, que a graça e a paz do Senhor seja com todas. Amém? Vamos começar a nossa lição dessa manhã. Hoje nós vamos começar um novo assunto. Nós encerramos domingo retrasado. Domingo passado eu não estive aqui. Domingo retrasado nós encerramos o livro de Eclesiastes, né? Então nós vamos começar, irmãs, uma nova série de estudos. Tá certo? E como eu havia anunciado, nós vamos passar um bom tempo. Daqui a pouco eu vou explicar melhor como vai ser. Nós vamos aí, se Deus permitir, passar um bom tempo meditando sobre os 10 mandamentos. Quero fazer uma série de estudos aqui nos 10 mandamentos. Nós não vamos entrar hoje especificamente no primeiro mandamento, certo? Hoje e de hoje a 8, nós vamos ter 2 estudos introdutórios. Nesses 2 estudos eu quero expor o capítulo 19 da Confissão de Fé, tá certo? Que fala sobre a lei de Deus. Mas aí daqui a pouco a gente explica melhor como nós vamos fazer. Eu gostaria de convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro do Êxodo, capítulo 20. Nós vamos ler 2 versículos, versículos 1 e 2. Livro do Êxodo, capítulo 20, versos 1 e 2. Eu gostaria, irmãs, que nós lêssemos esses 2 versículos todos juntos, já que é uma leitura bem curta, que nós fizéssemos a leitura em uníssono. Êxodo 20, versos 1 e 2. Todo mundo encontrou? Vamos ler juntos? Então falou Deus todas estas palavras: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Amém. Vamos ficar por aqui então. Nós vamos fazer uma oração. Gostaria de convidar o nosso irmão Diácono Jaildo, que pudesse estar fazendo essa oração de intercessão pela lição dessa manhã. Amém. Irmãs, antes de nós entrarmos no tema especificamente do estudo de hoje, nós estamos começando essa nova sequência aí, a exposição dos 10 mandamentos, tá certo? Eu coloquei como subtítulo aí a lei de Deus e a cosmovisão cristã. Só para informar, a imagem ali é daquele filme Os 10 Mandamentos, aquele filme bem antigo, Moisés, né? O ator que fez Moisés aí, não sei quantos já assistiram esse filme. Se você for fazer isso, pegue tempo, porque o filme tem 3 horas. Então você pega um dia com bastante tempo para fazer isso. Tá certo? Irmãs, nós vamos expor aqui os 10 mandamentos, mas eu não tenho muito a pretensão, não é o meu desejo, abordar os 10 mandamentos assim de uma maneira alternando entre pode e não pode. Então, pode fazer isso, não pode fazer aquilo, isso é pecado, isso não é pecado. É claro que os mandamentos eles têm um conteúdo normativo, né, de deveres e pecados que estão dentro de cada mandamento, mas eu quero tratar dos 10 mandamentos como uma cosmovisão. Esse é um termo que muitos de vocês já devem saber o que significa. Cosmo vem daquela palavra grega cosmos, que significa mundo, visão, visão. Então eu quero tentar mostrar como os 10 mandamentos podem nos dar uma visão de mundo, pela qual nós podemos ler as coisas desse mundo através da palavra de Deus. Tá certo, irmãs? Por que eu gostaria de pensar nos 10 mandamentos por esse prisma, como um óculos através do qual nós podemos ler o mundo? Porque o mundo precisa de uma cosmovisão. Porque o mundo clama por uma régua que seja coerente para ler o mundo. Quem já ouviu falar desse camarada aqui? Quem lembra quem é ele? É um cantor brasileiro, falecido, Cazuza. Lembram dessa música aqui? Ideologia, eu quero uma para viver. Um dos hits dele, né? Talvez vocês não saibam, mas Cazuza escreveu essa música aqui, compôs essa música já no fim da vida. Já depois que descobriu que tinha aquela doença, AIDS, né? E é interessante, irmãos, porque eu chamo essa atenção,
irmãs, porque Cazuza tinha uma ideologia existencialista. Se você pegar as músicas de quando ele era mais jovem, né, antes de descobrir o problema dele, a ideologia expressa nas músicas era uma ideologia existencialista, do hoje pelo hoje, do aqui e o agora. Mas veja, quando ele descobriu que tinha uma doença terminal, que iria morrer, foi quando ele escreveu essa letra. Ou seja, ele está dizendo que a ideologia que ele tinha antes não servia para aquele momento de sofrimento. E é interessante que todos os incrédulos sofrem desse mesmo problema. Na hora em que uma doença terminal bate à porta, na hora que você está sofrendo, a ideologia do mundo não serve. Você precisa de algo que traga consolo ao coração. E o que traz isso, irmãs, é a ideologia, ou se é que a gente pode dizer essa palavra, mas é a cosmovisão que nos é oferecida pela Escritura. Então eu quero, nos próximos meses, pensar na lei de Deus como sendo um óculos que nos dá uma cosmovisão, uma maneira de ler o mundo em que nós vivemos. Então nós vamos fazer assim, irmãs. Hoje e o próximo domingo nós vamos trazer 2 estudos introdutórios baseados no capítulo 19 da Confissão de Fé de Westminster, da nossa confissão, que nos fala sobre a lei de Deus, hoje e no próximo domingo. Depois nós vamos entrar no 1º, 2º, 3º, até o 10º mandamento. E como é que eu quero fazer? Eu quero, em cada mandamento, trazer 1 ou 2 estudos sobre o mandamento, porque o nosso catecismo maior tem um tratamento sobre todos os mandamentos, perguntando quais são os deveres exigidos e os pecados proibidos. Mas em cada mandamento eu quero trazer 1 ou 2 estudos avulsos, mas dentro do tema. Por exemplo, no 1º mandamento, que é não terás outros deuses diante de mim. Depois que a gente expor o mandamento, eu quero trazer um estudo aqui sobre ateísmo prático. Como é que o ateísmo prático, vocês sabem o que é ateísmo prático, né? É o indivíduo que diz crer em Deus, confessa crer em Deus, mas vive como se Deus não existisse, né? Como é que o ateísmo prático entra no 1º mandamento? No 4º mandamento eu quero trazer, que é guarda o dia de sábado, o dia de descanso, eu quero trazer alguns estudos sobre trabalho, para nós pensarmos sobre o assunto. No 5º mandamento, se Deus permitir, eu quero convidar uma pessoa aqui que vai trazer um estudo sobre feminismo. Se Deus permitir, a gente vai fazer isso, tá certo? No 6º mandamento, não matarás, eu quero trazer pelo menos um estudo sobre aborto, para que nós pensemos sobre a questão, tá certo? Entendeu? No 7º mandamento eu quero trazer um estudo sobre vestimenta cristã. Por quê? Porque através dos 10 mandamentos nós podemos criar uma cosmovisão, uma maneira de ver o mundo. Tá certo? Então quanto tempo vai durar essa série? Deus o sabe. Eu quero que dure o ano em todo, aí até para... Eu não quero colocar muito uma data para terminar por causa das minhas atribuições lá no seminário, tá certo? Então nós vamos percorrer aí ao longo desse ano esse caminho, tá bom? Hoje nós vamos ter o primeiro estudo, então, que eu chamei de Lei e Pacto. Nós vamos olhar para o capítulo 19 da Confissão de Fé e vamos ver qual é a relação da lei, né, da lei moral, com a doutrina, a nossa doutrina do pacto, tá certo? Eu dividi o estudo em 3 partes, tá certo? Nós vamos ver o tema da lei e a criação, depois a lei e o pacto das obras. Nós vamos explicar o que é isso, vocês vão entender perfeitamente. E por último, a lei e o pacto da graça. Por que é que nós vamos correr esse caminho, irmãos? Por que é que nós vamos pensar nesse tema? E por que é que nós vamos ter esse estudo hoje? Porque ele vai nos dizer por que e principalmente com que atitude nós devemos obedecer à lei de Deus. Por que razão nós devemos obedecer à lei do Senhor e com que atitude nós devemos fazer isso. Então é essencial que nós tenhamos esse estudo introdutório, tá bom? Então nós vamos começar pensando aqui sobre a lei e a criação. Quero que vocês se sintam muito à vontade para perguntar, para falar, como já é costume aqui na nossa classe. Irmãs, pensando sobre a lei e a criação, eu quero destacar só uma partezinha da Confissão de Fé do capítulo 19, que trata sobre a lei de Deus, que diz o seguinte: Deus deu a Adão o que é que está escrito ali? Uma lei. Deus deu a Adão uma lei. Irmãs, quando nós falamos sobre o tema lei, nós geralmente pensamos, essa é uma opinião muito comum entre os cristãos, mesmo presbiterianos, que a lei foi dada no Sinai. Quando a gente fala de lei, é muito comum, e eu acredito que vocês devem fazer essa associação, nós associamos com o livro do Êxodo, Moisés. Se eu perguntasse aqui o que é lei, o que é a lei de Deus? Certamente, quase todos nós diríamos, é aquele documento, são aquelas 2 tábuas que Deus entregou a Moisés no Sinai, não é isso? Mas vejam, irmãs, que
A confissão de fé vai nos ensinar que a lei é anterior ao Sinai. Por exemplo, se você ainda está com a Bíblia aberta aí em Êxodo 20, volte um pouquinho para o capítulo 16, versículo 28. Antes da gente abrir esse texto, ou enquanto vocês abrem esse texto, mantenham em mente o seguinte: os 10 mandamentos, irmãs, foram entregues a Moisés e a Israel no capítulo 20, depois daquele texto que nós lemos no começo do estudo, tá certo? Agora veja o capítulo 16, verso 28. Diz assim: então disse o Senhor a Moisés: até quando recusareis guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Que mandamento? Que lei? Se os 10 mandamentos só vão ser entregues depois. Do que Moisés está falando aqui? Percebeu? A lei é anterior aos 10 mandamentos. A gente vai ver, acho que no próximo domingo, que a lei moral, irmãs, não são os 10 mandamentos. Talvez você pensasse isso. A lei não são os 10 mandamentos. A nossa confissão de fé diz que os 10 mandamentos são um resumo da lei. Mas a lei foi entregue antes. A gente já vê um esboço disso aqui em Êxodo 16, verso 28, e a nossa confissão diz que a lei foi dada a Adão. A lei de Deus, a lei moral, foi entregue por Deus a Adão na criação, quando Adão estava lá no jardim do Éden. Por isso que um teólogo chamado Alexander Archibald Rodd, filho de Charles Rodd, ele disse que Deus fez o homem como uma ordem de criaturas morais. E o apóstolo Paulo vai dizer que essa lei de Deus foi gravada no nosso coração. Peço que todos abram aí, por favor, em Romanos capítulo 2, versos 14 a 16. A primeira pessoa que achar pode ler, por favor. Romanos capítulo 2, dos versos 14 a 16. Dois, 14 a 16. Isso. Mas o tema aqui do capítulo 2 de Romanos, do qual Paulo está falando, é a situação dos gentios, tá certo? Aliás, é o tema do capítulo 1, ele vai começar a falar dos judeus, mas aqui ele ainda está falando dos gentios, aqueles que não são judeus, e que, portanto, não conheciam as escrituras do Antigo Testamento. Paulo escreveu a carta aos Romanos para tentar convencer a igreja de Roma a o enviar Paulo para pregar o evangelho na Espanha. Ele vai dizer isso lá no capítulo 15. E aqui, irmãs, ele está tentando dizer por que o evangelho precisa ser pregado aos gentios, aqueles que não conhecem a lei. Veja que no começo aí do texto que Regiane leu, Paulo fala daqueles que não têm lei. De que lei ele está falando aqui? Da lei escrita. Os povos pagãos que não conheciam a lei. Qual é a situação deles aqui? Paulo vai dizer que eles são julgados por uma outra lei. Que lei é essa? A lei que foi gravada por Deus no coração. Então ele diz aqui que os judeus que conheciam a lei seriam julgados pela lei escrita, mas aqueles que não receberam a lei escrita seriam julgados pela lei no coração, a norma da lei gravada no coração. Paulo diz aqui que todos os seres humanos receberam da parte de Deus essa lei gravada no coração. Inclusive, Paulo vai dizer aqui que essa lei acusa o ser humano. Mesmo aquele, irmãos, que não conhece a palavra de Deus, mesmo aquele que nunca ouviu falar da Bíblia, daquela tribo distante, lá na África ou no Amazonas, ele é acusado do pecado. E o texto diz que ele será julgado por uma lei. Qual lei? A mesma lei que nós conhecemos, a Escritura? Não, ele não conhece essa lei, ele será julgado pela lei do coração. É por isso, irmãs, que ao contrário do que os sociólogos modernos tentam ensinar, você consegue encontrar o mesmo padrão de moralidade em diferentes lugares do mundo. Eu lembro que quando eu entrei na faculdade de Direito, a primeira aula de Sociologia que eu tive, os professores, eram 2 irmãos gêmeos que davam aula juntos, eles disseram logo isso: não existe valores absolutos. Todos os valores morais são relativos. Eles variam de sociedade para sociedade. Uma coisa que na nossa cultura é certa, em outra cultura é errada, e assim vai.
Mas, irmãs, isso é mentira. Ou essa verdade é relativa. Porque se você for em tribos distantes que nunca tiveram contato um com a outra, você vai encontrar o mesmo padrão de moralidade. Se você for numa tribo lá no Amazonas e numa tribo na África, nos dois lugares, matar vai ser errado. Nos dois lugares, matar outra pessoa vai ser tido como algo errado. Nos dois lugares, se você tomar a mulher de alguém, você vai morrer. O camarada vai lhe matar. Por quê, irmãs? Por que mesmo entre sociedades que nunca tiveram contato entre si, você consegue encontrar o mesmo padrão de moralidade? A Bíblia responde, porque Deus gravou no coração do homem a norma da lei. A norma da lei. Todos os homens sabem que matar é pecado. Mesmo que eles nunca tenham ouvido, não matarás. Entenderam aqui? Não matarás é a lei escrita. Mas nós sabemos no coração que matar é errado. Todos os homens sabem que tomar a mulher do outro é pecado. Ainda que eles nunca tenham ouvido, não adulterarás. Por quê? Porque Deus gravou a norma da lei no coração do homem. É por isso, irmãs, que, fazendo uma aplicação aqui, nós devemos rejeitar esse entendimento que às vezes é expresso por certos segmentos e por algumas pessoas, no sentido de que as tribos indígenas têm que ser deixadas lá. A igreja não pode entrar lá, não. Durante a pandemia teve isso, né? O Supremo Tribunal Federal proibiu novas missões de entrarem nas tribos indígenas. E sempre que se fala desse assunto, a gente ouve falar, não, é a cultura deles, a gente tem que preservar, não deveria ter missionários lá. Nós temos que ser contra isso, irmãs. Porque essa ideia de que aqueles que nunca ouviram o Evangelho são inocentes, não é verdade. A Bíblia diz que eles conhecem a natureza do pecado. Eles conhecem através de uma lei gravada no seu coração. Então, irmãs, Deus deu uma lei a Adão. Essa lei foi escrita no seu coração e continua gravada no coração do homem desde então. Qual é o fundamento dessa lei, irmãs? O fundamento dessa lei é a santidade de Deus. Eu peço que vocês abram suas Bíblias aí no livro de Eclesiastes, capítulo 7. A gente está com o texto fresquinho ainda. Eclesiastes capítulo 7, versículo 29. Ele vai nos ajudar a entender uma coisa sobre o assunto. Eclesiastes 7, verso 29. Outra pessoa que abrir pode ler. Veja o que Salomão diz aqui. Que Deus fez o homem reto. Quando a gente olhou para esse texto, eu lembro de ter dito que reto significa, obviamente, sem desvio. O que o texto está dizendo aqui, irmãs, é que Deus fez o homem de acordo com um padrão. O homem foi criado, Adão, de acordo com um padrão, alinhado com esse padrão reto. E que padrão é esse, irmãs? Quero que vocês me respondam agora. Quando Deus disse assim, eu vou criar o homem e eu vou fazer ele de acordo com um modelo. Que modelo foi esse? Eu vou fazer assim. A imagem e a semelhança de Deus. O que significa dizer que o homem foi feito reto? Significa dizer que ele foi feito de acordo com a imagem e semelhança de Deus. Não houve, ele foi feito sem desvios dessa imagem. Depois que o homem pecou, ele deixou de se parecer com Deus. Ele ainda tem a imagem de Deus gravada em si, mas ele se desviou. Ele não é mais reto. É por isso, irmãs, que mais na frente, quando a gente vai para o livro de Levítico, por exemplo, e no texto que eu coloquei aí, em 1 Pedro, nós vamos encontrar essa ideia. Quando Deus convoca o seu povo a obedecer à sua lei, ele diz algo. Ele diz assim, sede santos porque eu sou santo. Perceberam aqui? O fundamento da lei é a imagem de Deus. Então, se nós perguntássemos aqui, o que é a lei moral, então? Vamos tentar fazer uma conceituação da lei moral. O que é a lei moral? Nós poderíamos dizer que a lei moral é a dimensão ética da imagem de Deus em nós. É a conformidade à imagem de Deus, a esse padrão ao qual nós fomos, de acordo com o qual nós fomos criados. Um teólogo chamado Charles Hodge, ele diz o seguinte, abre aspas, está escrito aí. O homem é a imagem de Deus e, portanto, em sua natureza, é semelhante a Deus,
perfeito ou completo em si mesmo. E conformar-se à imagem divina é para ele o alvo e mandamento. Tá certo? Então, o fundamento da lei, irmãs, é o fato de que nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. É por isso que Jesus termina o capítulo 5 do Sermão do Monte dizendo: sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai celeste. Obedecer à lei é parecer-se com Deus, é conformar-se à imagem de Deus. Deixa eu pegar aqui a confissão que eu vou usar daqui a pouco. Tá certo, irmãs? Então, esse é o primeiro ponto do nosso estudo, a lei e a criação. O que é que nós aprendemos aqui? A primeira coisa, Deus criou o homem, Deus injetou no homem a sua lei. Ele deu a Adão uma lei. Essa lei não foi escrita, ela foi colocada no seu coração. E o fundamento dessa lei é a imagem e semelhança de Deus no homem. Tá certo? É por isso, irmãs, que animais, por exemplo, nós não fazemos juízos morais sobre animais. Não é? A gente, quem tem cachorro aqui ou gato, você dá uma bronca nele, mas apenas para conformar o comportamento dele, não como uma repreensão moral. Por quê? Porque animais não são a imagem e semelhança de Deus. O homem é a imagem e semelhança de Deus. Né? Por isso, ele pode sofrer repreensões morais, tá certo? Ficou claro aqui o primeiro ponto, irmãs? Guardem esses fatos aí, porque eles vão ser importantes daqui a pouco, tá certo? Então nós já vimos aí a relação entre a lei e a criação, e agora nós vamos pensar um pouquinho sobre a relação entre a lei e o pacto das obras. Talvez muitas de vocês não tenham ouvido falar desse conceito de pacto das obras, mas ele está expresso aí no capítulo 19 da nossa confissão, na seção 1, que eu li só o começo antes. E aí peço que vocês prestem atenção agora em toda essa seção, do modo como está escrita. Diz assim: Deus deu a Adão uma lei, eu tinha citado até aqui, aí ele continua dizendo, como um pacto de obras. Por este pacto, Deus o obrigou, bem como toda a sua posteridade, a uma obediência pessoal, inteira, exata e perpétua. Prometeu-lhe a vida sob a condição de cumprir com a lei, e o ameaçou com a morte no caso dele violá-la. Dotou-o com poder e capacidade de guardá-la. Esse aqui, irmãs, é o pacto das obras. Há um outro capítulo da confissão em que esse pacto também é descrito. E aí cabe uma primeira pergunta: por que um pacto? Por que Deus fez um pacto com Adão antes da queda? Essa pergunta, irmãs, ela é respondida no capítulo 7, que eu vou ler aqui na seção 1 da nossa confissão. Eu peço que vocês prestem atenção à leitura. Veja o que ele vai dizer. E eu já vou começar a usar alguns dos conceitos que a gente já trabalhou antes sobre a lei e a criação. Diz assim: tão grande é a distância entre Deus e a criatura, que embora as criaturas racionais lhe devam obediência como seu Criador, veja o que a confissão começa dizendo. O homem deve obedecer a Deus, em primeiro lugar, porque ele foi feito por Deus. Isso por si só, irmãs, o fato de que nós somos criados por Deus, já faz com que nós sejamos devedores de obediência a Deus. Veja que o Salmo 100 diz isso, né? Foi Ele quem nos fez e dele somos. Nós devemos obediência a Deus simplesmente porque Deus nos criou. Porque nós somos dele. Mas a confissão vai dizer aqui, irmãs, que Deus quis, preste atenção nisso, nós já tínhamos a obrigação de obedecer a Deus, ponto. Porque nós somos dele. Mas Deus quis nos abençoar através da obediência. Ele quis fazer isso. Ele quis prometer algo à raça humana, caso ela obedecesse. Diz aqui: tão grande é essa distância, que os homens nunca poderiam fruir nada dele como bem-aventurança e recompensa, senão por alguma voluntária condescendência da parte de Deus, a qual foi ele servido significar por meio de um pacto. Então o que a confissão ensina aqui, irmãs, é que nós devemos obediência a Deus, tão somente por sermos suas criaturas. Mas Deus, em sua bondade, quis prometer bênçãos ao homem, caso ele o obedecesse. Deus era obrigado a fazer isso? Não. Ele poderia simplesmente ordenar a Adão que o obedecesse, sem promessa nenhuma. E veja que Deus, irmãs, fez isso em relação às outras criaturas. Se você olhar para o texto lá de Gênesis 1, por exemplo, quando Moisés diz que quando Deus criou a lua e o sol,
A Bíblia diz assim, que Deus criou o sol para governar o dia e a lua para governar a noite. Perceba uma coisa, Deus deu uma lei para o sol e uma lei para a lua. Percebeu? Qual é a lei do sol? Governar o dia. Qual é a obrigação da lua? Governar a noite. Mas Deus não prometeu nada para eles. As outras criaturas obedecem a Deus apenas porque são delas, são dele, porque são criadas por ele. Mas ao homem, irmãos, porque o homem é a imagem e semelhança de Deus, Deus quis fazer um pacto e prometer ao homem a vida. Ele fez isso com Adão, nós conhecemos o texto, tá certo? Então nós já explicamos por que um pacto. Quais são as características de uma aliança, de um pacto, desse pacto que Deus fez com Adão? Primeiro, as partes. E há duas partes nesse pacto. De um lado, Deus. Do outro lado, a humanidade representada em Adão, o nosso pai, tá certo? Segundo, deveres. As partes dentro de uma aliança têm deveres. Isso é verdade até hoje, né? Você entra num contrato, você faz um financiamento de qualquer coisa que seja, as duas partes têm obrigações do contrato. Você pagar, a outra parte de fornecer o que quer que seja, o produto, o serviço, enfim. E nesse caso, irmãos, do pacto que Deus fez com Adão, as partes também tinham obrigações. Adão obedecer e Deus ser fiel ao pacto. E também esse pacto tinha promessas e ameaças. Deus disse a Adão, começando pela ameaça, que se Adão desobedecesse, ele receberia como castigo a morte. Inclusive a confissão diz isso antes aqui, né? Foi prometida, no caso de violação, a morte. E também foi prometida, irmãs, a vida. Deus prometeu a vida a Adão caso ele obedecesse. Isso não aparece textualmente no texto, mas é depreendido. Porque veja, se Deus disse a Adão que se ele desobedecesse ele morreria, significa dizer que se ele obedecesse ele teria vida. Pegaram aqui a questão? Existe um debate, irmãs, sobre o seguinte. Os teólogos debatem se a obediência de Adão era para sempre ou era uma fase de testes. Alguns teólogos acreditam que Adão estava naquele período de prova para sempre, com a possibilidade de cair. Outros acreditam que Deus fez um teste temporário. A gente conversou sobre isso, não foi um tempo desse atrás? Lucas. Alguns acreditam que o teste era temporário. Ou seja, Adão tinha que obedecer apenas por um tempo. Se ele vencesse esse tempo, ele não poderia mais pecar. Entraria no estado de graça eterna. A Bíblia não responde essa questão, irmãos. Há muito debate. Existem até algumas pessoas que dizem que o período de prova era até a árvore da vida dar fruto. Tem até quem vai dizer isso. Mas é muito difícil a gente responder isso. O que nós podemos dizer é, Deus prometeu a morte em caso de desobediência e no caso da obediência, a vida. Esse é o pacto que Deus fez com Adão. Ficou claro aqui, irmãs? Qual era a obrigação de Adão nesse pacto? Obedecer. E a confissão diz que essa obediência deveria ser primeiro, o que é que tem ali? Pessoal. O que é que significa dizer isso? Que Adão deveria obedecer ele mesmo. Não poderia ser por uma pessoa interposta. Ele, Adão, deveria obedecer pessoalmente. Por quê? Por que não poderia ser outra pessoa? Alguém arrisca? Por isso, perfeito, mas porque Adão é o pai da humanidade. Adão era o representante de toda a raça humana ali. Por que não poderia ser Eva, por exemplo? Por que o pacto não foi feito com Eva? Porque Eva não é de onde nasceu toda a humanidade. Ela foi feita de Adão. Adão é o pai da humanidade. Por isso que a palavra Adão em hebraico significa homem. Adão é o homem, o primeiro homem a ser feito. Então ele deveria obedecer pessoalmente, ele, Adão. Mas essa obediência também deveria ser o quê? Inteira, ou seja, Adão tinha que obedecer tudo. Ele não poderia obedecer uma parte dos mandamentos de Deus, mas todos eles. Essa obediência deveria ser exata. Ele não poderia reinterpretar os mandamentos da forma como ele quisesse. E ela deveria ser perpétua. Ele não poderia obedecer durante um tempo, desobedecer durante um outro tempo e ainda assim receber a promessa, ou receber metade da promessa. Não. A obediência tinha que ser inteira, exata e perpétua. A ordem da lei, irmãos, é ser de perfeitos. E aqui, irmãos, a gente já aprende uma coisa que vai ser importante mais na frente.
Deus somente aceita obediência total. Deus não aceita meia obediência. Por quê? Por causa de uma coisa que nós já dissemos agora há pouco. Porque a lei é o reflexo da imagem de Deus. E Deus não pode ser meio Deus. Ele não pode ser parte de Deus. Ele é perfeito. Então a obediência que ele requer é perfeita. Guarda esse fato aí, porque ele vai ser importante daqui a pouco, tá certo? Então nós já vimos aqui na parte do pacto das obras que Deus fez um pacto com o homem. Ele não precisava ter feito esse pacto, mas ele quis fazê-lo porque ele é bom, porque ele quis prometer à raça humana vida e comunhão com ele, com Deus. Nós vimos aí as características dessa aliança, desse pacto, e a obrigação de Adão, que era obedecer a Deus. Tá certo? O nosso catecismo maior, irmãs, pergunta 92, vai dizer o seguinte, ainda sobre esse tema. O que revelou Deus no princípio ao homem como sua regra de obediência? Em outras palavras, nesse pacto das obras, o que era que Adão tinha que obedecer? O que era que ele tinha que obedecer? O catecismo vai responder. A regra de obediência revelada a Adão no estado de inocência, ou seja, antes da queda, e a toda a raça humana nele, preste atenção agora, além do mandamento especial de não comer do fruto da árvore do bem e do mal, foi o quê? A lei moral de Deus. Talvez você não soubesse disso. De maneira geral, a gente acha que Deus só deu um mandamento a Adão, né? Que era não comer do fruto proibido. Mas isso não é verdade. Nossos símbolos de fé ensinam que além desse mandamento especial, toda a lei moral foi entregue a Adão. Em outras palavras, irmãs, nós podemos dizer que os 10 mandamentos foram entregues a Adão. Toda a lei moral. Talvez você esteja estranhando isso que eu estou dizendo, porque você não encontra em Gênesis 1 e 2 coisas como não matarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho. Você não encontra textos dizendo isso. Mas mesmo assim, irmãs, os 10 mandamentos estão ali em Gênesis 1 e 2 em forma capsular, em forma resumida. Um teólogo chamado Johannes Gerhardus Voss, ele diz o seguinte, veja essa citação, você vai entender melhor. Como o pecado não havia entrado no mundo, também não havia a necessidade de uma lista detalhada de mandamentos. Não havia por que Deus dar uma lista de mandamentos para Adão, uma vez que Adão não conhecia pecado. Veja, não fazia sentido Deus dizer a Adão, não dirás falso testemunho. Não havia falso testemunho. O homem não tinha pecado ainda, ele não conhecia a transgressão, tá certo? Bastava a simples lei moral de Deus escrita onde? No coração humano. Porque ela dizia a Adão e a Eva que a mais elevada obrigação deles era amar a Deus por causa dele mesmo, de Deus, e que a obrigação imediata a essa era a de se amarem por amor a Deus. Então vejam que a lei moral toda foi entregue a Adão, mas de uma forma diferente. De uma forma encapsulada. Onde é que a gente pode encontrar isso, irmãs? Em Gênesis capítulo 2. A gente não vai ler o texto, mas eu gostaria de pensar um pouquinho com vocês sobre o que está ali. Em Gênesis 2, nós encontramos os 10 mandamentos. Ainda que não na forma como nós estamos acostumados. Eu queria fazer um exercício com vocês aqui. Nós vimos que Deus deu a Adão a obrigação de cumprir a lei moral e um mandamento especial. A proibição de comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Todo mundo sabe disso, né? Você já parou para pensar por que Deus proibiu Adão de comer o fruto daquela árvore? Alguém já parou para pensar nisso? Tem algum palpite? Por que Deus proibiu Adão de comer o fruto do conhecimento, da árvore do conhecimento do bem e do mal? Isso. São respostas corretas, mas eu vou tentar reformular aqui para eu direcionar para onde eu estou querendo chegar. Vocês acham que havia alguma coisa ruim no fruto? Uma espécie de vírus do pecado, que se Adão comesse, ele contrairia esse vírus? Não. E a Bíblia diz que não. Por quê? Porque quando Deus terminou de criar o mundo, ele disse algo. Era tudo muito bom. Então veja, a proibição de comer do fruto não se devia a algum defeito do fruto, correto? Então por que Deus proibiu? Vejam só.
Deus disse a Adão que ele poderia usufruir de toda a criação, não é isso? De toda árvore, pode comer de toda... Aliás, não havia consumo de carne nessa época, mas ele poderia domesticar todos os animais. Em outras palavras, Adão podia usar toda a criação, exceto a única parte que Deus reservou para ele foi a árvore do conhecimento do bem e do mal. Por quê? Deus fez isso, irmãs, para ensinar a Adão uma coisa que ele diria mais na frente a Israel de outra forma, que nem só de pão viverá o homem. Perceberam? Deus retirou aquela árvore do domínio de Adão, para que Adão entendesse que, muito embora ele fosse rico, o homem mais rico de todos os tempos foi Adão. Tudo era dele. Tudo era dele. Muito embora ele tivesse tudo, a sua felicidade não estava nas coisas, mas em quem fez as coisas, em Deus. Em outras palavras, irmãs, entenderam o que eu disse aqui? Em outras palavras, Deus, por meio desse mandamento, estava ensinando a Adão que ele deveria amar a Deus mais do que todas as coisas. E qual é o resumo da primeira tábua da lei? Amarás a Deus sobre todas as coisas. Então vejam que os 4 primeiros mandamentos foram dados a Adão simbolicamente na proibição de comer o fruto. Você já tinha parado para pensar nisso? Pare a partir de hoje. Então nós temos aí a primeira parte da lei. E a segunda parte da lei? Os outros 6 mandamentos. Como foi que Jesus resumiu a segunda tábua da lei? Amarás a Deus sobre todas as coisas. Qual é a outra parte? Amarás ao próximo como a ti mesmo. Quando Deus fez cair sobre Adão o pesado sono, durante o qual Deus fez a mulher, quando Adão acordou, quais foram as primeiras palavras de Adão? Pode falar, Regina. Carne da minha carne e osso dos meus ossos. Em outras palavras, ela é igual a mim. Segunda tábua da lei. Perceberam aí? Em Gênesis 2, nós vemos que Adão conhecia a lei e obedecia à lei. Ele amava a Deus até pecar sobre todas as coisas. Ele amava Eva como a si mesmo. Esse é o resumo da lei. Isso aparece nos ensinos de Jesus, mas já está no livro de Deuteronômio, por exemplo. Isso já é ensinado. Então vejam que toda a lei moral, irmãs, aparece antes da queda. Foi dada a Adão como sua obrigação no pacto. Adão obedecia a Deus por 2 razões. Porque era imagem dele, por causa da criação. Mas, em segundo lugar, como cumprimento da sua obrigação no pacto das obras. Agora, a pergunta é, Adão manteve-se obediente à lei moral? Não, Adão descumpriu a lei moral, não é isso? E aí nós podemos dizer que quando Adão descumpriu aquele mandamento especial, ele descumpriu também toda a lei moral. O texto que eu coloco aí é Tiago 2,10, que diz que se você transgredir um mandamento da lei, você é réu dos 10, não é isso? Lembra que eu falei que Deus só aceita a obediência inteira? Ele não aceita meia obediência. Quando Adão pecou, quando ele comeu do fruto proibido, junto com esse ato, ele quebrou toda a lei moral. Aí você pode perguntar assim, Adão quebrou o 7º mandamento? Não adulterarás? Quebrou o 7º mandamento? É como se não tinha outra mulher? Mas em relação a Eva? Vejam, eu estou tentando fazer uma provocação aqui. O 7º mandamento é não adulterarás. Adão quebrou esse mandamento quando ele pecou? Não havia outra mulher. Vejam só, irmãs, como é que Paulo trabalha o 7º mandamento? Quando ele vai falar lá em Efésios 5. Ele diz que é a obrigação do homem cuidar da sua esposa. Porque quem cuida da sua esposa, de si mesmo, cuida. Quando Deus apareceu no jardim, o que foi que Adão fez? Transferiu a culpa para quem? Para Eva. Nesse momento, Adão quebrou o 7º mandamento. Ele não quebrou o 7º mandamento na sua forma bruta, mas ele quebrou a ética em torno do 7º mandamento. Perceberam, irmãos, como a lei não são os 10 mandamentos? Os 10 mandamentos são uma forma de apresentação da lei, mas a lei é uma ética, de acordo com a imagem de Deus em nós. Tá certo? Então Adão quebra toda a lei ao descumprir esse mandamento especial. E aí a confissão vai dizer o seguinte: por este pecado, o pecado de Adão, eles, Adão e Eva, os dois,
caíram de sua justiça original e de sua comunhão com Deus, e assim se tornaram mortos em pecado. Qual era o castigo do pacto das obras? Morte. Então eles se tornaram mortos em pecado e totalmente corrompidos em todas as faculdades e partes da alma e do corpo. Você lembra que na citação anterior que nós fizemos da confissão, a confissão diz que Deus deu a Adão a capacidade de cumprir a lei? Lembra que diz isso? Deixa eu voltar aqui. Olha ali o final. E dotou-o com o poder e a capacidade de guardá-la. Adão tinha condições de guardar a lei, mas a partir do momento em que ele pecou, ele perdeu essa condição. Ele não pode mais, ele não é mais capaz de guardar a lei. E mais do que isso, depois do pecado de Adão, nenhum ser humano pode mais cumprir o pacto das obras. Veja o que a confissão diz. Sendo eles a origem de toda a humanidade, Adão e Eva, a culpa deste pecado foi imputada, bem como a mesma morte em pecado e a natureza corrompida, comunicadas a toda a sua posteridade, que deles descende por geração ordinária. A confissão está dizendo, irmãos, que Adão e Eva nos legaram duas coisas. A primeira, a culpa. O que é culpa? É a punição do pacto das obras. A punição que foi dada a Adão e a Eva é transmitida para nós. Nós nascemos sob a ira de Deus por causa do pecado dos nossos pais. Culpa é a relação de desaprovação de Deus com base na lei, tá certo? E, em segundo lugar, a confissão diz que Adão e Eva nos legaram uma natureza corrompida. Culpa e corrupção. Assim como eles, depois do pecado, não mais podiam cumprir a lei, nós também não podemos fazer isso. Por isso que Davi diz que nasceu em pecado, e em pecado ele foi concebido pela sua mãe. Então o homem não pode mais cumprir com esse pacto das obras. Esse é o capítulo 7, seções 2 e 3 da confissão. Ficou claro até aqui, irmãs? Nós vimos a lei na criação, a lei no pacto das obras, que foi descumprido pelo homem. Mas aí Deus, irmãs, em sua bondade, ele decide firmar um novo pacto. Esse pacto é chamado de pacto da graça. A confissão diz o seguinte: havendo-se o homem tornado por sua queda incapaz de ter vida por meio deste pacto, a gente já viu isso, ao Senhor aprouve fazer um segundo pacto, comumente chamado de pacto da graça, por meio do qual ele gratuitamente oferece aos pecadores vida e salvação mediante Jesus Cristo. Então veja, Deus ainda queria dar vida ao homem. Como esse pacto primeiro que ele foi feito não pode mais ser cumprido, Deus decide fazer um novo pacto. Mas veja, esse pacto não pode mais ser feito com Adão, porque Adão não pode mais cumprir a lei. Então que pacto novo é esse? Quais são as partes desse pacto? Deus e a igreja, os eleitos. Deus promete aos eleitos dar a vida a eles. Qual é a promessa? A vida, acabei de falar. Qual é a condição? O cumprimento da lei. A exigência de Deus, irmãs, não diminuiu, não. Alguém precisa cumprir a lei no nosso lugar. Mas quem é que vai cumprir essa lei? Jesus Cristo. O novo Adão. Como Paulo vai dizer, o segundo Adão. Não pode mais ser nenhum filho de Adão. Tem que ser um novo Adão. É por isso, irmãs, que Jesus nasceu de maneira miraculosa. Por que Jesus não nasceu de forma normal, no sentido de fruto de uma cópula normal, entre José e Maria, no caso? Por quê? Por que foi necessária a ação do Espírito Santo? Porque se Jesus nascesse como todos nós nascemos, ele estaria debaixo do pacto das obras e não poderia ser o nosso Salvador. Ele precisava nascer de um milagre para poder ser um novo Adão. Assim como o nascimento de Adão foi um milagre, o nascimento de Jesus tinha que ser também algo sobrenatural. Ele é um novo Adão. Ele nasce de Maria porque ele precisava ser homem. Mas ele não nasce de José para não receber a culpa do pecado de Adão. E assim ele pode ser o nosso Salvador. Ficou claro aqui? O nascimento virginal de Cristo, irmãs, é algo caro para nós por isso, por essa razão, tá certo? E aí a confissão continua dizendo o seguinte: esse ofício o Senhor Jesus exerceu muito voluntariamente, ele quis exercer esse ofício de mediador, é o que a confissão está dizendo aqui, para que pudesse dele desincumbir-se
Ele se fez sujeito à lei e a cumpriu perfeitamente. Suportou imediatamente em sua alma os mais severos tormentos e em seu corpo os mais dolorosos sofrimentos. Então vejam que a confissão nos diz aqui, irmãs, que Cristo, o Senhor, veio ao mundo com esse propósito, de cumprir a lei, de fazer o que Adão não fez. Por isso Paulo vai dizer que ele é um novo Adão, a gente vai ler daqui a pouco. E mais do que isso, irmãs, a confissão nos diz aqui que a obrigação de Cristo foi ainda maior. Você lembra que a gente falou que Adão deveria guardar a lei? Lembra que a gente disse isso? Jesus teve uma obrigação ainda maior. Além de guardar a lei, ele precisava sofrer a punição pelos pecados de Adão. Então a obrigação de Cristo foi dobrada. E ele cumpriu com essa obrigação. Abra sua Bíblia aí, por favor, em Romanos, capítulo 5. Nós vamos olhar alguns versículos. Romanos, capítulo 5, esse texto é fundamental para a nossa reflexão aqui. Romanos 5, a partir do verso 12. Romanos 5, de 12 em diante. Paulo diz assim: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, quem é esse homem? Adão. Por Adão entrou o pecado no mundo. E pelo pecado a morte, nós vimos que a morte é a punição do pacto das obras. Assim também a morte passou a todos os homens, nós vimos isso. Porque todos pecaram. Porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão. Veja o que o texto diz aqui. Que nós recebemos a morte, ainda que não fomos nós que pecamos. Quando o texto diz isso, ele quer dizer, não fui eu, nem foi Rejane, nem foi Lucas que estávamos lá no Éden. Não fomos nós que pecamos lá no Éden. Mesmo assim, nós recebemos a morte. Por quê? Porque o nosso representante estava lá, Adão, o primeiro homem. Agora veja o que o texto diz. O qual prefigurava aquele que havia de vir. O texto diz que Adão era uma prefigura, era um tipo de uma outra pessoa, de Jesus Cristo. Veja o versículo 15. Todavia, não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. Vamos olhar aí o versículo 18. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens, para a condenação, agora, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Então veja a relação aqui. Adão pecou e nos legou a morte. Jesus veio como um novo Adão e ele obedeceu à lei e sofreu na sua carne as penalidades da lei para nos legar a bênção do pacto, que é a vida. Perceberam? De Adão nós recebemos morte e de Cristo, vida. Vejam aqui, irmãs, que nós podemos dizer que Deus só olha para dois homens nesse mundo. Só tem dois homens para quem Deus olha nesse mundo. Adão e Cristo. São as duas pessoas para quem Deus olha nesse mundo. E a humanidade se divide em duas partes. Aqueles que estão sob Adão e aqueles que estão sob Cristo. Deus olha para esses dois homens. Veja o versículos 20 e 21, para a gente terminar esse texto. Romanos 5, 20 e 21. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Veja agora, veja que interessante o verso 21. A fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também, olha agora, reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo nosso Senhor. Veja que versículo interessante, irmãos. Nós estamos dizendo aqui que esse pacto é um pacto da graça. Mas veja o que Paulo diz. Que a graça reinou pela justiça. Justiça de quem? De Cristo. Vejam só, irmãs. Para nós, esse pacto é de graça. Nós recebemos a salvação pela graça.
Mas para Cristo foi um pacto de obras. Por isso, a graça reinou pela justiça. A salvação, irmãs, que nós temos de graça, custou algo para Cristo. Para nós é um pacto de graça, para ele foi um pacto de obras. Ele recebeu a mesma obrigação de Adão e foi perfeito no cumprimento dessa obrigação. Jesus entregou a mesma obediência que foi requerida de Adão. Obediência pessoal. Lembra que a gente falou isso? Que Adão deveria prestar uma obediência pessoal. Tinha que ser ele. E da mesma forma Jesus Cristo. Ele prestou uma obediência pessoal. Ele mesmo teve que vir como segundo Adão para nos salvar. Ele também prestou uma obediência inteira, exata e perpétua. Jesus teve que obedecer, irmãs, toda a lei, completa, sem nenhum tipo de exceção. Isso nos ajuda, irmãs, a olhar e entender melhor alguns relatos da vida de Cristo. Por exemplo, você lembra lá da ocasião quando Jesus se apresenta para o batismo, lá para o João Batista? Qual foi a reação de João Batista, inicialmente? Ele não quis batizar o Senhor, não foi? Tu vens a mim, eu é que deveria ser batizado pelo Senhor. Qual foi a resposta de Cristo? Deixa ser assim para quê? Para que se cumpra toda a justiça. Para que se cumpra toda a justiça. Jesus tinha que obedecer à justiça em seus mínimos detalhes. Por isso que quando ele cura aqueles leprosos, ele diz, se apresente diante do sacerdote. Por quê? Porque a lei dizia isso. Ele tinha que obedecer à lei inteira e completamente, tá certo? E aí por isso, irmãs, por causa da obediência de Cristo, nós somos desobrigados da lei como um pacto de obras. Volte para Romanos capítulo 3, versículo 20. Romanos 3, verso 20, que é praticamente o mesmo texto de Gálatas 2,16. Romanos 3, 20 diz, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei veio o pleno conhecimento do pecado. Paulo está dizendo aqui, irmãs, que por causa da obra de Cristo, porque Cristo cumpriu a lei no nosso lugar, nós não somos justificados pela lei. Então vejam, aqui já vai um primeiro direcionamento aqui para a nossa caminhada. Nós não olhamos para a lei como Adão olhou. Adão olhou para a lei como um pacto de obras, de salvação. Nós olhamos para a lei de maneira diferente. Nós não cumprimos a lei para sermos salvos. Alguém fez isso no nosso lugar. Esse alguém é o Senhor Jesus Cristo. Lembram que eu falei agora há pouco que Deus só aceita a obediência completa? Deus só aceita a obediência inteira. E por que Ele me aceita no seu reino, mesmo eu sendo pecador? Por que Ele aceita você, ainda cometendo pecados, no seu reino? Se Ele só aceita a obediência completa. Ele nos aceita, irmãs, porque Ele não olha para a nossa obediência. Ele olha para a obediência de Cristo, que é imputada a nós, que é creditada na nossa conta. Por isso mesmo, pecadores, nós podemos ser aceitos diante dele, tá certo? Aí a nossa confissão continua dizendo o seguinte, a lei moral obriga a todos a prestar-lhe obediência para sempre, tanto as pessoas justificadas quanto as demais. E isso não só em consideração à matéria nela contida, mas também pelo respeito à autoridade de Deus, o Criador que a deu. Tampouco Cristo no Evangelho, de modo algum, desfaz essa obrigação. Antes, a reveste de maior vigor. Vou pedir para uma pessoa abrir e ler, por favor, João capítulo 14, verso 21. Uma pessoa abre e lê, por favor. João 14, 21. Então vejam, irmãs, que Jesus disse que aquele que ama o Senhor é o que guarda os seus mandamentos. Nós já vimos que Cristo cumpriu esses mandamentos por nós. Ele já conquistou para nós justificação. Alguém pode perguntar o seguinte, então eu estou livre da lei, né? Completamente. Se ele cumpriu no meu lugar, já não há mais lei. Irmãs, muito cuidado quando você lê a palavra lei na Bíblia, porque a palavra lei, ela é
polissêmica, ela tem mais de um significado na Bíblia. Por exemplo, lá em Romanos 10:4, você vai encontrar assim, o texto diz o seguinte: Cristo é o fim da lei. Cristo é o fim da lei. A um primeiro momento, parece que Paulo está dizendo que Cristo aboliu a lei, não é isso? Mas Jesus disse lá em Mateus 5 que ele não veio revogar a lei. O que significa dizer que Cristo é o fim da lei? Paulo está dizendo ali que Cristo é o fim das tentativas de ser justificado pela lei. É isso que o texto quer dizer. A lei morreu para mim como um pacto de obras. Eu não tento mais obedecer à lei para ser justificado. Mas ela agora é para mim uma regra de vida. Entenderam a diferença aqui? Ela não é mais para mim uma regra de justificação. Já fui justificado. Cristo fez isso. Eu sou aceito pela justiça de Cristo. Mas ela se tornou para mim uma regra de vida. E aí aquele que ama o Senhor guarda os seus mandamentos. A gente viu que a lei é o reflexo da imagem de Deus em nós, não é isso? E qual é uma das bênçãos que Cristo nos concede? O Espírito Santo que refaz a imagem de Deus em nós. Lembra lá de Romanos 8:29, que o Espírito trabalha em nós para refazer a imagem de Deus em nós, para que nós sejamos como o nosso primogênito? Então veja, eu coloquei aí no slide. Uma vez que a aplicação da obra de Cristo pelo Espírito restaura a imagem de Deus em nós, somos pela graça reconduzidos à lei. Então, irmãs, nós obedecemos à lei não mais para sermos justificados, mas porque a imagem de Deus, que é o fundamento dessa lei, foi restaurada em nós. Então, nosso catecismo pergunta o seguinte: que utilidade particular tem a lei moral para os regenerados? Essa aqui é a pergunta 97. Diz o seguinte, preste atenção na resposta. Embora os regenerados e crentes em Cristo estejam libertos da lei moral como pacto de obras, nós estamos libertos do pacto das obras. Mas, apesar disso, de sorte que por ela não são nem justificados, nem condenados, ela, além das utilidades gerais que são comuns a eles e a todos os homens, é particularmente útil para lhes mostrar o quanto são devedores a Cristo, por haver ele cumprido e suportado a maldição da lei em lugar deles e para o bem deles. E assim, os levar a serem mais agradecidos e a manifestarem essa gratidão pelo maior zelo em se conformarem a ela como sua regra de obediência. Então veja que o catecismo diz que nós não obedecemos mais à lei como um pacto de obras, mas a obediência dessa lei é uma expressão da nossa gratidão pela obra que Cristo realizou em nós, irmãos. Então nós vimos aqui esses 3 passos, tá certo? Como um estudo introdutório. Isso serve para que nós entendamos por que nós obedecemos à lei. Você não obedece à lei para ser justificado. E com que atitude nós obedecemos à lei? Nós obedecemos à lei como forma de gratidão ao Senhor, como expressão da regeneração, como uma evidência da nossa salvação. Então eu coloquei aqui no final 4 conclusões às quais nós podemos chegar aqui do nosso estudo, tá certo? Em primeiro lugar, nossa salvação está fiada em quê? Na perfeita obediência de Cristo. Então não olhe para a lei como um modo de ser aceito por Deus. Isso só pode ser feito através de Cristo. Se você tentar fazer isso, se prepare. Então você tem que obedecer à lei pessoal, perfeita, inteira, exata e perpetuamente. Se você conseguir fazer isso, parabéns. Você será aceito por Deus. Mas nenhum de nós é capaz disso, tá certo? Então a nossa salvação está fiada na perfeita obediência de Cristo. Segunda conclusão. A lei moral não pode ser usada como método para a justificação. Nós não podemos olhar para a lei dessa forma. Em terceiro lugar, toda observância da lei deve ter por referência a obra de Cristo. Eu peço que você abra de novo aí em Êxodo, capítulo 20, versos 1 e 2, o texto que a gente começou. A gente começou nele, vamos aqui nesse final olhar para o texto de novo. Êxodo, capítulo 20, versos 1 e 2. Percebam aí, irmãs, que no versículo 3 nós já vamos ter o primeiro mandamento. Aliás, só uma curiosidade, esse prólogo que nós lemos, versos 1 e 2, principalmente o verso 2, entre os judeus ele é considerado como já parte do primeiro mandamento.
Mas entre os reformados, ele geralmente é considerado como prólogo. O primeiro mandamento está no versículo 3, não terás outros deuses diante de mim. Vejam que os hebreus, o povo de Israel, antes de lerem a lei, eles deveriam levar em consideração o verso 2. Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Eles deveriam obedecer à lei como gratidão pelo que Deus fez por eles. Os libertou da terra do Egito. Deus deu a liberdade. Eles não conquistaram a liberdade pela sua justiça. Deus deu de maneira graciosa. E em resposta a isso, eles deveriam então obedecer à lei. Eu sou o Senhor teu Deus, eu te tirei da terra do Egito. Então, não tenha outros deuses diante de mim. Não faça imagem de escultura, não tome meu nome em vão. Guarda o dia de sábado, honra teu pai e tua mãe, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não cobiçarás. Veja, como resposta à libertação. E da mesma forma nós obedecemos à lei como resposta à libertação que Deus nos deu do pecado. Tá certo? E por fim, a santidade é a maneira apropriada de se responder à libertação do pecado. A Bíblia ensina, meus irmãos, que nós somos livres não para uma liberdade total, que nem existe, na verdade. Geralmente isso é chamado de transformar a liberdade em libertinagem. Vejam, irmãos, nós éramos escravos do pecado. Cristo nos libertou para sermos agora escravos, servos de Deus. A imagem de Deus em nós havia sido corrompida. Essa imagem foi restaurada agora para que nós vivamos uma vida de santidade. Isso significa dizer, irmãs, que a verdadeira liberdade é obedecer à lei. É obedecer à lei. Pense na imagem, por exemplo, eu sei que tem um pouco de polêmica, mas do sinal de trânsito. Você pode até achar que o sinal de trânsito é um tolimento da liberdade, talvez seja, mas veja, se você romper essa lei e passar o sinal vermelho, você corre o risco de bater o carro. Isso é liberdade? Morrer no trânsito? Vejam, nesse caso, a lei do semáforo é o que me concede liberdade de trafegar. Não é verdade? Eu sei que a questão é mais complexa, mas é só um exemplo aqui. Vejam, a lei do Senhor é o que nos dá a verdadeira liberdade de viver nesse mundo. Por isso que Tiago 1,25 chama a lei de lei da liberdade. Tiago chama a lei do Senhor de lei da liberdade. Você é livre quando obedece à lei. Ninguém, irmãs, é realmente totalmente livre. Ou você obedece à lei de Deus, ou você obedece à lei da sua concupiscência. E qual delas é melhor? Seguramente a lei de Deus. Tá bom, irmãs? Ficou claro? Por aqui nós ficamos. Semana que vem nós vamos olhar para algumas outras partes do capítulo 19 e nós vamos ver como a lei de Deus nos dá uma cosmovisão, tá certo? E depois, no outro domingo, entraremos, se Deus permitir, no primeiro mandamento. Deus abençoe. Até a próxima semana.